culto passado que é sempre bom a pessoa estar refletindo na vida dela. Assim é a forma como o cristão mede a sua vida espiritual, refletindo nos pensamentos que ele teve nas últimas horas e até mesmo nos últimos dias, que provavelmente a pessoa vai ocupar sua mente com aquilo que ela acha importante. Então eu gostaria que nós estivéssemos refletindo sobre como foi o nosso dia, como tem sido a nossa dedicação para Deus, o que nós queremos fazer e onde nós queremos chegar na nossa vida espiritual. Amém? Que nós possamos estar refletindo um minuto. Amém? Amém? A reflexão ela te ajuda a te dar um controle sobre a tua mente e até mesmo sobre os teus sentimentos, porque é naquele momento que você para pensar que as emoções elas nos traem. Então, se você agir baseado nos teus desejos, nas tuas emoções, você sempre vai estar tendo dificuldade em se relacionar intimamente com o Espírito de Deus. E teve uma entrevista nos Estados Unidos que dos 100 entrevistados, apenas 20% conheciam os dons espirituais ou sabiam quais dons eles tinham. E alguns cultos atrás o pastor me deu a oportunidade de estar falando sobre os dons espirituais. E nós temos seguido uma sequência toda terça-feira, falando sobre o que é o dom espiritual, quais os propósitos dos dons e qual a finalidade dele para a igreja. E hoje eu vou estar falando como Satanás ele enxerga o dom espiritual. E cada crente batizado no Espírito Santo tem pelo menos um dom do Espírito. E muitas pessoas dentro da igreja ela não sabem quais dons ela tem, ou se pelo menos tem um relacionamento com Deus. E para quem não estava nos cultos passados, eu só vou estar falando algumas coisas de que nós falamos. Nós falamos sobre o que é o dom. O dom ele é um presente do Espírito Santo. Quando Jesus falou, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai para que Ele envie o Consolador. Quando o Espírito de Deus veio sobre os apóstolos, veio sobre aquela multidão, as pessoas receberam o batismo do Espírito Santo. Ali, as pessoas receberam dons, uns receberam dons de cura, outros de falar em línguas, outros de interpretar línguas, dons de milagres. Então, foi onde teve várias manifestações de dons espirituais dados pelo Espírito Santo de Deus. Mas, como eu falei, o dom ele é um presente dado por Deus. Existem dons dados diretamente por Deus, que praticamente quase todo mundo tem, na verdade todo mundo tem, que o dom sendo um presente, um dos maiores presentes que nós recebemos de Deus foi a misericórdia, a graça abundante, o amor de Deus. Tudo isso é um presente que nós recebemos de Deus. E os dons espirituais, eles servem para você combater contra Satanás, contra potestades. E Satanás ele vê os dons espirituais como uma ameaça, porque ele sabe que uma pessoa cheia do Espírito Santo, com dons espirituais, vai influenciar muitas pessoas no reino de Deus, vai influenciar muito pessoas aí fora. Então, por isso
que Satanás ele não gosta e não quer que você tenha os dons espirituais, os dons do Espírito Santo. Por quê? Porque ele sabe que toda pessoa que tiver um dom, sabe que essa pessoa é uma ameaça ao reino de Satanás. E um dos dons extremamente, que para mim, eu acho muito importante, que é de servir uns aos outros. A Bíblia fala, se você tiver o dom de servir, sirva-o com alegria, faça isso com satisfação no teu coração. Não simplesmente faça com qualquer coisa, desleixadamente, displicentemente, que é levar a obra de Deus relaxadamente. Então não seja displicente com o que Deus tem confiado em tuas mãos. E eu tenho lido esse livro aqui, que ele vem falando um pouco sobre os dons espirituais, vem nos dando uma orientação. Eu frisei algumas partes aqui do livro que me chamou muita atenção, que eu achei importante. E uma dessas partes diz assim: servimos aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com o oráculo de Deus. Se alguém serve, faça-o que Deus supre, para que todas as causas sejam glorificados a Deus por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Eu tinha falado no culto anterior que porque muitas pessoas hoje em dia dentro da igreja elas não recebem os dons diretamente, porque existe diversas igrejas, como eu estava falando, a igreja cristã, a religião cristã é considerada a maior religião do mundo, porque tem muitas ramificações. Na verdade é considerada a religião que mais tem ramificações no mundo, porque uma pessoa não gostou daqui, se divide, não gostou dali, vai se dividir, então cada um vai tendo uma ramificação, e Satanás ele vai fazendo com que a mente dessas pessoas se afastem do Espírito Santo, para que elas não possam estar recebendo os devidos dons dados por Deus. Por quê? Se uma pessoa insatisfeita com Deus recebe o dom espiritual e não tem intimidade com o Espírito Santo de Deus, é uma pessoa egoísta, aconteceria o que se ela recebesse um dom de cura? Primeiramente, ela iria querer lucrar com aquilo. Se ela tem o dom de curar uma pessoa, ela fala: vem cá, eu cobro R$1.000 para te curar, e até mesmo se proclamar Deus. Por quê? Porque ela tem algo que é sagrado, ela tem algo que é dado por Deus. Então por isso que os dons de Deus não podem ser dados de qualquer forma, para qualquer um, porque as pessoas não vão saber manusear ele. E como que eu estava falando lá atrás, isso é uma arma em vista de Satanás. Satanás provavelmente se aproximaria dessa pessoa e fala assim: cara, você não precisa de Deus, você é um Deus, olha as coisas que você faz. Ia querer começar a exaltar as pessoas para afastá-las de Deus. E toda vez que uma pessoa quer ir para longe de Deus, Satanás sempre vai ter um barquinho à sua espera para te levar para longe dele. E um presente, não sei se, eu acredito que todo mundo aqui já recebeu um presente. Imagine você receber um presente de alguém ou dar um presente para alguém, e esse presente que você deu para uma determinada pessoa, ela simplesmente pegar esse presente e jogar de canto ali, ó, deixar ou menosprezar aquilo. Eu geralmente falaria comigo mesmo: poxa, cara, se você não queria o presente, simplesmente fala: não, obrigado, valeu, eu faria melhor uso dele, sabe? Então imagine o Espírito Santo de Deus te dando algo que é extremamente precioso, extremamente importante, que é algo que vai fazer com que você se destaque de qualquer pessoa no mundo, e você simplesmente menosprezar aquilo, ou você querer roubar a glória de Deus, sabe? Deus, Ele quer te presentear, o Espírito Santo de Deus quer te presentear, mas a primeira coisa que Ele quer é um relacionamento de amizade com Ele, porque o objetivo de Ele nos presentear com dons espirituais é fazer com que você leve a mensagem adiante, leve o Evangelho mais à frente.
Então, a finalidade é sempre você ajudar o próximo. Jesus, ele nunca julgou ninguém, nunca condenou ninguém, sabe? Foi pego uma mulher em adultério e os fariseus queriam que Jesus condenasse aquela mulher. Olha, essa mulher foi pega em adultério, o que o Senhor vai fazer? A lei diz que nós devemos apedrejar, mas sabe, Jesus nos ensina a nos condescender das pessoas, nos ensina a nos rebaixar para ajudar aquelas pessoas. Então, todo cristão deve ter um coração humilde, porque Jesus, ele teve um legado, que foi de conquistar alma, foi de ajudar pessoas, ajudar aquela pessoa a caminhar até a eternidade. Então, nosso principal objetivo como cristão é ajudar as pessoas, independente do erro que ela esteja cometendo ou que ela cometeu. Jamais olhar para o erro de ninguém, mas segurar na mão daquela pessoa e falar assim: não, o caminho é esse daqui. Nós vamos chegar à eternidade juntos. É o que agrada o Espírito de Deus, é o que agrada a Deus. A Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do perverso, mas se alegra quando ele se arrepende, porque naquele momento ele alcança a misericórdia. E a qualidade dos dons. Muitas pessoas elas acreditam que os dons elas só serviriam para os apóstolos que estavam naquele momento. Então, que o batismo foi feito só para aquelas pessoas que estavam ali, onde teve a manifestação do Espírito Santo. Mas se isso fosse verdade, se fosse só para os apóstolos, Jesus não falaria que obras maiores vocês farão, que nós faríamos obras maiores do que ele, porque nós teríamos mais tempo de vida aqui na terra do que Jesus já teve. Então ele confiou o legado dele a nós. E qual que é o legado de Jesus? Qual que é o legado que Deus deixou para o ser humano? Levar o Evangelho. Eu costumo dizer que Deus, ele teve um único filho e fez desse filho um missionário, que foi Jesus Cristo. Jesus veio lá da eternidade, desceu na terra sem necessidade, sem obrigação, para salvar uma pessoa, para salvar uma humanidade que o menosprezava, que o humilhava e que não se importava com ele. E Jesus não olhou para isso. Quando Pedro foi cortar a orelha de Malco, Jesus falou: Pedro, se eu quiser me revoltar com todos aqui, eu posso pedir para o Pai, ele vai mandar uma legião e acabar com todos aqui, vai mandar um exército para acabar. Mas eu estou aqui voluntariamente, eu estou aqui porque eu quero, ninguém está me obrigando a fazer isso. Eu estou aqui porque eu amo cada um de vocês. Eu estou aqui porque eu quero que vocês morem comigo na eternidade. Eu não estou aqui para condenar ninguém. Eu estou aqui porque eu quero que vocês morem junto comigo. Quando Jesus fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ele quis dizer: Pai, se tiver alguma outra forma de salvar a humanidade, me livra desse sofrimento. Mas todavia não seja feito conforme a minha vontade, porque era um sentimento que ele estava sentindo naquela hora. Seja feita a tua vontade. Então, que a vontade de Deus seja feita na nossa vida é quando vai vir o Espírito Santo de Deus se manifestar na sua vida e você vai receber dons espirituais. E a Bíblia nos fala para nós pedirmos dons, porque Ele quer nos presentear. Ele quer nos dar com alegria os dons. Ele espera ansiosamente para nos dar dons, mas Ele quer que nós buscamos Ele em espírito e em verdade. Sabe, todo mundo vai passar por um momento na vida, ou passa por um momento na vida de dificuldades, como eu sempre falo. Mas sabe, as dificuldades elas vão te ensinar a se tornar uma pessoa com um caráter mais forte, para você não se corromper em meio à dificuldade e nem se corromper em meio à alegria, à abundância. E existem poucas coisas que o inimigo odeia mais do que ter um oponente bem armado e equipado, pois isso significa sua derrota. É por isso que Satanás e suas hostes têm desenvolvido tantas heresias para enfraquecer a força e o ensinamento puro no Novo Testamento, quando
os temas do batismo do Espírito Santo e os dons espirituais. Os dons são dados à igreja como finalidade de equipá-la, para habilitá-la para a realização da tarefa de evangelização e ganhar o mundo para Cristo. E esta missão está na igreja, findará com a vida de Jesus. Portanto, o tempo está estabelecido por Deus para a cessação dos dons, e a cessação dos dons será a vinda de Jesus Cristo, que é quando nós não vamos mais precisar dos dons, porque a finalidade dos dons é para levarmos o Evangelho à frente, é para ajudarmos a outra pessoa. Então, quando você parar para olhar qual o propósito, qual a finalidade de nós recebermos os dons espirituais, sempre vai estar voltado em ajudar as pessoas. Sempre. Essa é a única finalidade, ajudar as outras pessoas. Mas qual o propósito? A finalidade é ajudar as pessoas. Mas qual o propósito? Glorificar a Deus. Sempre glorificando a Deus. Porque se for só ajudar as pessoas, acaba se tornando humanismo. Mas a finalidade, o propósito de tudo isso é ajudar as outras pessoas e glorificar a Deus, para que o nome de Deus seja glorificado e não você ser exaltado. E eu separei aqui alguns dons espirituais que eu gostaria que voluntariamente, quem não quiser, não precisa pegar, mas aquela pessoa que sentir no coração de falar, eu gostaria de ter um dom, tem aqui uns dons espirituais. E você vai pegar, pode ficar com esse papel e você falar para Deus, Deus, eu gostaria de ter esse dom espiritual por causa desse propósito. Eu tenho a finalidade de levar o Evangelho para frente. Eu quero estar com o Senhor nessa guerra. Eu quero estar do seu lado quando tudo isso acabar. Sabe? Porque tudo tem um fim. Então, tudo que nós estamos vivendo aqui, um dia vai acabar. A única coisa que não vai acabar, que não vai ter fim, vai ser nossa morada na eternidade. Quando o sofrimento cessar, quando as lutas cessarem, quando a guerra cessar, vai ser só adoração a Deus. Eu também gosto de um pensamento evangelístico que diz assim: o mundo, ele era perfeito, mas veio o pecado e entrou nesse mundo, corrompeu o coração do homem e trouxe a maldade para a terra. E foi onde entrou a discórdia, o assassinato, a morte, e se tornou o mundo atual hoje na qual nós vivemos. O cristão, ele acredita nisso. Assim como a continuidade dessa história é que Jesus virá para levar toda a sua igreja novamente para a eternidade. Assim como o Antigo Testamento dizia que viria o Salvador para perdoar os nossos pecados e para nos tornar filhos de Deus, agora nós temos a esperança de que Jesus voltará para nos buscar. As pessoas, os judeus, eles tinham esperança e esperavam Jesus. Jesus veio para salvar eles. Agora nós estamos salvos. Agora o que nós esperamos? Que Jesus voltará para nos levar para a eternidade. Mas só vai para a eternidade a pessoa que quiser, aquela pessoa que quer. Mas assim como na casa de cada pessoa tem regras, na casa de Deus também tem regras. No reino celestial tem regras. E Deus estipulou elas. Se você quer morar comigo, então você tem que fazer dessa forma. Quem quiser seguir, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então você tem que fazer conforme Jesus nos ensina. Amém? Eu gostaria só... Aumenta um pouco o som, meu, para quem quiser estar pegando... aqui é só simbolizando, tá? Para você olhar para o papel e lembrar do compromisso que você quer ter com o Espírito Santo de Deus, que você realmente quer um dom para adiantar a volta de Jesus Cristo, porque Jesus voltará quando todo o mundo tiver conhecimento de Jesus. Amém?
Vocês podem ficar olhando para o que vocês pegaram. Olhem. Agora eu quero que vocês fechem os olhos depois de ter analisado o dom que você pegou. Feche os olhos e imagina. Fique se imaginando você atuando no dom que você pegou, exercendo o dom que você pegou. Nada disso é místico. Isso é um poder que o Espírito Santo de Deus quer colocar nas nossas mãos. Não para te tornar um super-homem ou uma super-mulher, mas para fazer você um herói da fé. Para fazer você um representante de Cristo aqui na terra. Jesus ele separou 12 apóstolos. E os apóstolos eles tinham funções específicas. Sabe qual que era a função específica dos apóstolos? Preparar a Bíblia para nós. Por isso que foram separados 12 apóstolos por Cristo. Porque aqueles apóstolos iriam defender qualquer heresia, iriam defender a Bíblia da heresia. E o Espírito de Deus estava com eles justamente para eles serem inspirados a escreverem tudo aquilo que Deus queria. E foi selecionado os livros para poder entrar no cano, ali para poder fazer parte da Bíblia. Então foram pessoas usadas por esse mesmo Espírito aí, do qual você está pedindo um dom espiritual. Ele não está distante. Como eu falei na célula, o nosso relacionamento com Deus não deve ser um amor platônico, um amor distante, um amor onde Deus está lá no reino celestial e eu estou aqui na terra. Não, mas é um amor de relacionamento. As funções dos apóstolos, como eu mencionei, ela era específica, para que eles montassem a Bíblia para a nossa edificação, porque eles não ficariam na terra para sempre. E se fosse qualquer pessoa, se qualquer um pudesse escrever um livro e fazer parte da Bíblia, então iria existir muitas controvérsias. Mas Deus separou 12. Essa é a função dos apóstolos. E ungir outras pessoas. E a nossa função hoje em dia é viver baseado naquilo que eles escreveram, inspirado por Deus, para fazer a boa obra. Quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Porque quão formosos são. Porque vai estar levando mensagem de vida para as outras pessoas. Vai estar levando mensagem de esperança. Sabe, tem um homem chamado George Miller. Ele é o fundador de um orfanato. Ele pegava crianças carentes para cuidar e levava muitas crianças no seu orfanato. E essas crianças tinham muitos traumas e muitas dificuldades para dormir por causa das necessidades que elas passavam. Muitos pela guerra, outros pela miséria. Então as crianças não conseguiam dormir. E a grande maioria dessas crianças não conseguiu dormir porque tinham um estresse pós-traumático da guerra, que passavam muita fome. E uma das missionárias